Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou conhecido livro Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 1. Glória a Deus. E o versículo único que leremos é o de número 8. E dizer para o pessoal da sonoplastia que vocês são usados por Deus. Vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês fizeram eu cantar bem. Meu Deus. Aliás, afinado pelo menos. Tava muito bom, tá muito bom aqui o retorno, viu? Deus abençoe vocês. A irmã Jamile que trouxe um negócio firme aqui, ó. Isso aqui igual a muralha de Jericó. Antes da queda. Depois caiu. Depois caiu. Depois da queda tá ali, né? Pastor Arlen, meu amigo, muito bom estar reencontrando você. Quando você atrasa um pouquinho, você recebe tantas ligações do Pastor Arlen que você se sente importante. Mas ele me ligou tanto, e como ele é crente, ele não xinga. Eu falei, eu estou vindo do Recanto das Emas. Ele, não é do Sobradinho, não. Não é de Planaltina, não. Eu falei, pastor, isso é xingamento? Já estou chegando. E quando eu fui chegando, a irmã, para confirmar que ele queria me xingar, disse, pastor, vai escabelar você. Eu falei, o topete aqui ajuda, ó, é só puxar. Ela, meu Deus, isso é uma bênção. Muito bom estar aqui, irmãos, e reencontrando amigos. Gente muito preciosa, gente do coração da gente. Muito bom. Sabe que a gente até fica se sentindo um pouquinho importante, sabe? É só um pouquinho. Porque quem brilha sempre é Jesus, importante dos importantes, do Senhor dos Senhores, aquele que é detentor de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, de toda a supremacia, de todo o louvor, de toda a sublimidade. Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa reverência, toda a nossa perplexidade, toda a nossa admiração, toda a nossa devoção, toda a nossa piedade, todo o nosso amor. E sem reservas, Graças a Deus, pela bondade de Deus revelada em Cristo, alcançando pecadores como eu e como você. Um bando de pecadores. E falar isso para quem é entendido das Escrituras é um alívio, é uma bênção. Falar isso no meio de religiosos é pedra para tudo que é lado. Alguns não entendem. Nós somos pecadores, sim, mas redimidos pelo sangue de Jesus. Somos pecadores no conhecimento da graça que nos redime, que nos salva, que nos levanta, que nos tira daquele lugar onde prostrados estaríamos e condenados se Deus não se importasse em nos amar por meio de Jesus. Mas Ele nos amou. E porque Ele nos amou, nós estamos aqui. Porque essa verdade alcançou o nosso coração, a gente pode ficar em pé e falar sobre ela. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins. Brasil é o quê, gente? Confins da terra. Se você vai lá para Jerusalém, de lá o Brasil fica confins da terra mesmo. Pai, lemos a Tua palavra e confiamos na Tua bondade. Confiamos no Senhor para tudo o que acontecerá aqui. A minha expectativa, Deus, é no Senhor, assim como toda igreja que aqui está. Toda a nossa expectativa para o que há de acontecer, para o que há de ser mostrado, revelado e nos feito entender da Tua vontade, é no Senhor essa expectativa. Nós oramos em o nome por amor de Jesus. Por favor, se sente e ouça com fé a exposição da palavra de Deus nesse texto que acabamos de ler. Atos 1, verso 8. Na minha tradução, a tradução que eu decorei, quando o novo convertido diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Judéia, em Samaria, na Judéia, e até aos confins da terra, do mundo. Missões começa em casa, nossa Jerusalém. É sobre esse tema que eu quero estar compartilhando com vocês. Missões começa em casa, nossa Jerusalém. Foi isso que Jesus deixou bem claro para os seus discípulos
no capítulo último do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, no seu primeiro tratado a Teófilo, evangelizou esse grego, explicando tudo que estava à sua disposição. Ele examinou, ele foi atrás, ele procurou, ele se cercou de informações e ele depurou todas essas informações. É o que diz o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar e a fazer, toda a cristologia disponível na época de Lucas, ele submeteu a escrutínio e ele buscou saber de tudo isso, desde as promessas a respeito dele, desde a sua concepção no útero de Maria, até o seu nascimento, por fim, rápido ali uma cena da sua adolescência, e então vem as suas obras e os seus ensinos e os seus muitos milagres, chamando os seus discípulos até chegar no capítulo 24 de Lucas, depois do encontro com aqueles dois a caminho de Emaús. Jesus não deixou ninguém escapulir dentro dos seus propósitos. Dois que escaparam para Emaús, ele foi atrás e trouxe de volta para Jerusalém, porque é de Jerusalém que Deus fará. Irmãos, quem estuda escatologia sabe que Jerusalém é o relógio escatológico de Deus. O que acontece em Jerusalém é sinal, é mensagem clara do que Deus quer comunicar para o mundo. Tudo o que Deus está fazendo, e Jesus deixou claro, a começar das missões. Jesus disse: ide e ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que Jesus é morto, crucificado, morto, sepultado, depois que ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, dentre eles esses dois que estavam fugindo para Emaús, ele traz de volta para Jerusalém, ele deixa mandamentos claros a respeito de tudo o que Deus faria. E é claro o texto que ele diz, a começar de Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas. Jesus até deixa claro para os discípulos sobre o que eles deveriam pregar. É o que diz Lucas 24, versos 45, 46. Jesus deixa claro até que tipo de pregação eles deveriam ministrar aos corações. Acho que esse texto vai vir em tela. E é interessante, porque quando Jesus... A partir daí, o verso antes, por favor, verso 44, Lucas 24, 44, olha o que diz aí. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus se mostrou nesse capítulo 24 de Lucas, um exímio exegeta das Escrituras. Ele começou tudo o que dele se achava no Antigo Testamento, em toda a construção do Antigo Testamento. Olha aí, Moisés é o Pentateuco, toda a lei. Os profetas maiores e menores. Salmos aí são os poéticos. Jó, Provérbios, Salmos, Cantares, Eclesiastes. Tudo o que se achava dele nos escritos do Antigo Testamento, Jesus disse. Tudo, Jesus explicou tudo o que diz respeito a mim, nas Escrituras, eu estou explicando aqui para vocês. É curioso, porque hoje nós temos o Novo Testamento, que é o cumprimento de tudo quanto foi prometido no Antigo, e é muito mais fácil pregar Jesus a partir do Novo Testamento, porque a gente já tem a coisa toda pronta, bem mastigadinha. Mas nos dias de Jesus, eles só tinham o Antigo Testamento, as profecias dos profetas. E Jesus, tudo que se achava dele nas Escrituras, Jesus sentou e explicou. Oh, que coisa maravilhosa, hein? O Rabi da Galileia, sentado na mesa, explicando, eu sou o cumprimento de todas essas profecias. Eu sou o cumprimento de cada uma dessas promessas. Isso tudo que foi dito, foi a meu respeito que foi dito. Eles estão vendo o verbo que se fez carne, habitado entre eles, falando para eles. Que privilégio! Que privilégio este! Bebendo direto da fonte confiável. Eu sou o cumprimento de todas essas Escrituras.
Aquele filho que a virgem daria à luz, sou eu. Aquele governo que estaria sobre os meus ombros. E Jesus explicando tudo isso. Ao explicar isso para eles, o que aconteceu? Olha o verso seguinte. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É curioso que algumas pessoas leem o Antigo Testamento e só entendem Moisés, só entendem Elias, profetas outros, sacerdotes, patriarcas outros, e eles não conseguem encontrar Cristo. Charles Spurgeon diz que se você de Gênesis a Apocalipse não encontrou Jesus, não é a Bíblia que você está lendo. Tem gente que fala, quando eu chegar lá na eternidade, vou dar um abraço em Davi, vou cantar. Não, quero saber lá quem é Davi. Se eu tiver a oportunidade de correr na eternidade para os braços de Jesus, é para quem primeiro eu vou. É esse o meu Salvador, que tem o meu nome gravado na palma de suas mãos, que me amou a ponto de não se esquecer de mim, lembrou-se de um perdido e foi atrás dele. A graça que nos constrange, que nos salva é essa. O pecador peca, foge, se esconde. Deus amorosamente vai atrás dele com um amor teimoso e insiste em tirá-lo da perdição, das trevas, e dá um banho de graça e ressignifica a sua vida. Que coisa tão gloriosa. Olha o que Jesus fez. Isso aqui, que está escrito em Lucas 24, 45, não é muito semelhante ao que está escrito em João 5, 39? Quando o próprio Jesus disse, examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e estão essas Escrituras que testificam de mim. Jesus está mandando você ler, você estudar, e ainda aponta o resultado do estudo. Você vai examinar, e você vai ver, elas falam de mim. Abriu-se-lhes então o entendimento para crer, para compreenderem as Escrituras. Irmãos, entre entender e compreender tem uma distância aí. Porque quando eu compreendo, eu concordo. O entendimento deva ser um esclarecedor para a mente da gente. Mas concordar é fórum íntimo. Você vai concordar ou não com o que você entender. Mas é importante que você entenda. Porque para você dizer, não concordo, você tem que ser honesto em ter entendido. O grande problema é que, por vezes, eu acho que entender é concordar, e concordar é entender. E há uma distânciazinha aí. Nem tudo que eu entendo eu concordo. Mas tudo que eu concordo, eu devo ter entendido. Olha aí. Abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Ou seja, é subjetivo e também objetivo. É invisível e inanimado, mas também tangível, tocável. As palavras de Jesus, elas não são impossíveis de serem compreendidas e, por fim, aplicadas à vida. Não, elas podem ser aplicadas. O próprio Jesus inaugurou na jornada do piedoso todas as pegadas abertas que o piedoso deva encaixar os seus pés, andando como Jesus andou, fazendo como Jesus fez, falando como Jesus falou, servindo como Jesus serviu, e por fim, em nele mesmo, tendo um fim glorioso, assim como ele teve. Porque a verdade bíblica consiste nesse entendimento: se com ele morremos, com ele seremos sepultados, mas com ele ressuscitaremos e com ele reinaremos em glória, diz as Escrituras. Prossegue, olha aí, irmãos, o verso de número 46. E disse-lhes, assim está escrito. O resumo do que Jesus explicou está aqui. Assim está escrito. E que assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Prossegue o texto. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Aqui está a manchete do Evangelho. Aqui está a boa nova do Evangelho. É aqui que está. Não são os milagres de Jesus, não são as tantas coisas que a gente tenta aplicar de maneira sobrenatural, mas é o entendimento no confronto com o pecado, gerando arrependimento. Deus não dá perdão de graça. Todo perdão precede a coroação do arrependimento. Se se arrependeu, Deus vem e perdoa. Qual o preço do perdão? O arrependimento.
Se você é perdoado sem se arrepender, você não vai dar valor algum a esse perdão. Mas com as lágrimas do arrependimento, você alcançando o perdão, você vai celebrar em Deus um novo tempo, a mudança de mente, a novidade de vida. Olha o que Jesus disse. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão. Arrependimento, confronto com a estrutura de engano e entorpecimento de iniquidade na vida do pecador, do homem caído, e remissão dos pecados. O perdão para esses pecados. Você vai dizer para aquele que está à sua volta na ignorância do pecado: você é um pecador, você está condenado, o seu futuro é o inferno, as trevas exteriores e interiores. Você vai fazer companhia para o falso profeta, para o anticristo, com Satanás, a antiga serpente, com todos aqueles que amaram e praticaram a mentira. Você está condenado, você está indo para lá. Você vai feder enxofre, infeliz. Você vai para o inferno. Chega e prega para o pecador. Mas chega só com a condenação. Chega só com a sentença. Mas não chega com a parte depois de remissão de pecados, que você não terá pregado o evangelho completo. Chega para o pecador e diz: você é um pecador, sim. Você está na mira da ira de Deus, sim. Mas Deus amou você de tal forma que a misericórdia dele está acima da ira dele. E ele resolveu se apiedar de você. Ele resolveu te amar. E ele resolveu te perdoar. E enquanto ele poderia pesar com a mão sobre você e te esmagar, ele resolve te puxar pela mão, te abraçar e te amar com amor eterno e te salvar, garantindo para você vida eterna em seu Filho. Irmãos, isso é muito, muito além do que algumas coisas que a gente escuta por aí. Alguns que só chegam e pregam na ideia do antropocentrismo, aquela ideia onde o homem está cercado de suas necessidades e se supre de tudo o que ele deseja. Então alguns acham que evangelho é isso. Chega para alguém que está na pobreza e fala: Deus tem dinheiro para você. Chega para alguém que está doente e diz: Deus tem cura para você. Chega para alguém que está na solteirice e fala: Deus tem casamento para você. E tem as fases da solteirice do piedoso, não é? E ainda é parafraseado com as palavras de Jesus. A mulher solteira, nos seus anos dourados, fica no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Aí depois que passa um pouquinho daqueles anos todos, de beleza e muita espera, ela vai e fala: vinde a mim, tá bom, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas aí se ninguém vem, depois ela chega no desespero de João 6,37. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Misericórdia. Piada teológica, piada de crente. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É desespero, né, irmão? Deus! Aquele que vier a mim, é qualquer um que vier, o certo ou o errado. No 40 é só o certo, né? No finalzinho é aquele que Deus trouxer. Que pode ser o certo, né? Creio que seja o certo. Mas entendamos bem, queridos. Alguns chegam que quer pregar o evangelho motivado nos anseios do que o coração caído tem. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todo tempo você está refém de alguma coisa, preso a alguma coisa. E alguns querem pregar as motivações do coração. Alguns querem pregar o tempo inteiro de maneira coaching, de maneira motivacional, de maneira humanista. E isso nunca muda a vida de ninguém. Você chega para alguém que está se apegando nas pontas dos dedos, à borda do abismo ali, e diz: olha, Deus tem uma quantia para você. Isso vai mudar a vida dessa pessoa, gente? E é o que eu vejo tantos profetas falarem, fazerem. Você chega para o camarada, está ali nas ânsias da morte, e diz: Deus tem uma viagem para os Estados Unidos para você. Deus tem carro novo para você. Deus tem casa para você.
Gente, isso não muda a vida de ninguém. Isso não é evangelho. Chega para o perdido e diga para ele. Irmão, o perdido, você sabe quando alguém está perdido? Quando, estando perdido, não admite estar perdido. Você chega para o bêbado e fala, rapaz, mas você está bêbado uma hora dessa. Ele, você está bêbado sim, rapaz, uma hora dessa. Você chega para o irmão careca e fala, você é careca? Não, rapaz, só estou sem cabelo. O camarada não quer admitir o que é óbvio ali. Você chega para um pecador e esclarece à luz das Escrituras o quanto ele é pecador. Mas explica isso amorosamente. Explica isso de maneira cristocêntrica, de maneira graciosa. A gente precisa falar aos ouvidos, ganhando o coração, gente. Jesus fez assim. Na pregação de João, com aqueles religiosos que queriam confrontá-lo para desacreditá-lo, João era tão duro quanto. Mas com aqueles que chegavam com os corações compungidos e contritos, João falava em amor, porque Deus não esmaga a cana quebrada. E o evangelho é sabedoria para chegar no coração do perdido, porque Deus tem para si um povo todo seu, e o povo de Deus é composto de tribos, línguas e nações, aonde quer que o evangelho chegue. Deus não é exclusividade de Jerusalém, de Israel. Deus não é exclusividade de Brasília, Brasil. Deus não é exclusividade da Europa. Deus é Deus de povos, tribos, línguas e nações. Deus também não é evangélico. Deus também não é espírita. Deus não é kardecista. Deus não cabe dentro de caixinhas religiosas limitantes. Deus é Deus. Deus não cabe dentro dos nossos engessados. Deus é a imensidão que não cabe em si mesmo. E esse Deusão, esse Deus grandioso, por meio de Jesus, o seu Filho, resolveu nos amar. E a mensagem do Evangelho tem que ser essa. Você chega trazendo esse povo ao arrependimento. A palavra arrependimento aqui, quando aparece em Lucas 24, 47, é metanoia. É a mesma que Paulo vai usar em Romanos 12. Para a renovação de um novo entendimento, metanoia. E o arrependimento abrange 3 áreas, pelo menos. A mente, as emoções e a volição. O lugar, o nascedor, o âmago do ser. O arrependimento abrange esse lugar, volição. Um pouquinho antes das vontades. E o arrependimento, quando pela palavra do Evangelho pregada em nome de Jesus, pregada nessa infraestrutura de entendimento, de que Jesus morreu crucificado por causa do pecado do pecador e do pecado, Jesus também ressuscitou por causa dele, pagando a oferta para Deus, e por causa de Jesus, ele está salvo, e daqui a pouco Jesus virá em glória buscar ele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Deus não tem conversa com quem se acha, é com quem está perdido. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Sentado do lado de intelectual, numa dessas viagens pelo Brasil afora, o camarada desdenhando olhou assim para o meu iPad, lendo a Bíblia. E ele, você acredita nisso aí? Eu falei, boa noite. Boa noite. Creio sim, acredito na palavra de Deus. E lá pelas tantas conversando, ele disse, me responde uma coisa. Por que todo crente é um ex alguma coisa? É um ex-assassino. Aí foi colocando todos os ex que ele conhecia. Aí eu falei assim, a palavra de Deus deixa claro que Jesus não veio para os curados, foi para os enfermos. Não veio para justos, foi para pecadores. Então, se eles são esses ex alguma coisa, é por causa de Jesus ter mudado a vida deles. Eles são ex porque depois que Jesus entrou, a vida deles se tornou um antes e um depois de Cristo. Ele olhou para mim e disse assim, e você é ex o quê? Aí eu falei, eu sou um ex-pecador ignorante e um atual pecador arrependido.
Não importa qual pecado que você tenha, que ele tente definir você na sua história. O seu pecado não te define, é o perdão de Deus que define você. Não é o seu pecado que vai estigmatizar você. É a graça que te alcança e te reconstrói. É nesse lugar que a sua vida é refeita. O diabo vai olhar para você e vai dizer: você foi aquilo! Mas a graça de Deus em você te reveste para olhar para Satanás e dizer: é verdade! Eu fui! Mas também sei o que vai acontecer com você. Fala para Satanás: também sei o que vai acontecer para você. O diabo só tem o seu passado para jogar na sua cara. Mas o seu agora é Jesus. E o seu futuro é Jesus. E a sua eternidade é Jesus. E se o diabo quer fazer festa com o seu passado, que ele chame os cachaceiros para beber com ele. Porque você está vivendo nova vida agora. E vai viver para sempre essa nova vida em Cristo Jesus. Tudo o que o diabo tem é o seu passado, mas Deus tem agora e tem o seu futuro. E o que o diabo pode fazer com o seu passado? Ele pode fazer algumas coisas. Inclusive trabalhar com a falsa culpa para amargurar o seu coração e te prender num lugar. Para que você não viva esperançosamente as configurações de Deus no agora para a eternidade que Ele tem para você. Mas essa é a noite que, no nome de Jesus, você vai olhar para o seu passado por causa do arrependimento e vai dizer: tudo novo se fez. Eu tenho nova mente, eu tenho nova concepção, eu tenho uma esperança gloriosa e vibrante à minha frente. Ah, glória a Deus. John Stott. E o texto prossegue ali em Lucas 24, 47. Remissão dos pecados. E o que o texto continua dizendo? Que você vai pregar o arrependimento. Remissão aqui no grego é perdão. Redenção é perdão dos pecados. Arrependimento para pecados e perdão para pecados. Essa é a manchete do Evangelho, irmãos. Não são os milagres de Jesus. É a mensagem que salva. Até porque todos os milagres de Jesus, na sua maioria pelo menos, o que nós vamos ouvir depois que Jesus opera o milagre? A sua fé te... Fé que salva, isso é ou não é soteriologia? Isso é ou não é doutrina de salvação? A fé, a salvação vem pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A sua fé te salvou. O que quer que Jesus faça na vida da gente vai ter esse cunho salvífico. Jesus curou de uma cegueira, salvou da cegueira. Curou de um fluxo de sangue, salvou daquele fluxo de sangue. Toda a intervenção de Jesus traz consigo as marcas da redenção. Você entendeu isso que eu falei agora para você? Qualquer que seja a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida através de Jesus, vai ter sinais, vai ter clareza, intervenção redentiva. Vai ter caráter salvífico. E olha o que o texto diz: em todas as nações, começando por missões começa em casa. Onde? Nossa Jerusalém. Esse é o tema, viu, Caio? Se você colocar outro, eu te repreendo. O Caio nem está ali, né? Levanta a mão aí se tu está aí, Caio. Não está aí? Se tu tá aí, se tu não tiver aí, vai continuar solteiro. Se está aí, vai casar esse ano ainda. Não, esse ano ainda não. É milagre demais para esse ano. Fiquei sabendo, irmão Caio, que quando anunciaram que o pastor Marcílio Dantas estaria aqui domingo passado, nossa foto não apareceu aqui, viu? Fica me sabotando aí o ministério, varão, te repreendo. Vou fazer uma campanha para Deus abençoar o Caio com um casamento. No casamento. Na campanha e no casamento. No caso do Caio é muita oração, viu, gente? E o pastor Arlen já sabe que o senhor vai estar no meio disso, né? Meu irmão, o Caio casando, Senhor, antes de Jesus voltar, viu, Deus? Antes de Jesus voltar. Que o Caio está orando, né, Caio? Já até chorou por isso para mim, tadinho. Começando em Jerusalém. Missões começam em casa, nossa Jerusalém.
Jesus deixou isso bem claro. Prossegue o texto. Olha o que diz. Verso 48. E destas coisas vós sois testemunhas. Prossegue. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Irmãos, olha, observa bem. Deus tem um lugar geográfico para que essa promessa se cumpra. E tem o tempo determinado para que ela se cumpra. Isso é interessante, mas compreendam isso comigo aqui, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas para que essa promessa se cumpra, vocês devem estar aonde? Na cidade de Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos. Está entendendo que Jesus está parafraseando Jesus? Olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, mas é nesse lugar e é até que ele venha sobre vocês. Eu vou derramar até que ele caia, até que ele se derrame sobre vocês. Enquanto isso não acontecer, não arrede o pé dessa cidade. Está recebendo aí no Espírito o que Deus está falando para você? Tem promessas na vida do piedoso que Deus vai cumprir assim. Fique no lugar que Deus chamou você, até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Não arrede o pé dali, até que a promessa se cumpra. Deus tem propósitos geográficos dentro do tempo. Olha o que está aí, ó. A promessa do meu Pai é essa: virá sobre vocês o Espírito, mas vai se cumprir nesse lugar, desde que vocês fiquem lá, aguardando até que ela se cumpra. Está recebendo aí, pastorzão? É ficar aí até que a promessa se cumpra. Eu estou vendo a bandeira da Europa tremulando na sua direção, para uma família se estender para lá. E o diabo está tentando sabotar muita coisa que Deus está fazendo para você. Está tentando sabotar. Tentando. Mas o diabo é muito atrasado no tempo. Porque quem é eterno é Deus. É Ele o Senhor do tempo. E nas configurações da eternidade, Deus já decidiu. E não há sabotadores do inferno que consigam atrapalhar o que Deus quer fazer. Olha que alguns tentam e chega a maltratar o seu coração. Você rindo diz, te abençoo, tudo bem, meu irmão, mas o coração sente, dói. Mas Deus é quem te consola, quem te faz levantar a cabeça e continuar. A gente vê o pastor Ali sempre animado, no dia que fez eu chorar, a casa caiu, né, irmão? Meu Deus, Deus é com o Senhor, pastor. Irmãos, entendamos bem. Lugar geográfico, tempo determinado. Entenderam bem isso? A promessa vai se cumprir, mas ela respeita isso. Lugar geográfico, o tempo determinado. Prossegue o texto. E levou-os fora até Betânia e levantando as suas mãos, os abençoou. Que coisa maravilhosa. Deixou a digital dele ali, né? Olha, eu abençoo vocês para esse fim. É para esse fim que eu estou abençoando vocês. John Stott, erudito expositor bíblico, disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. Isso é poderoso. A obra do Espírito e o testemunho da igreja são inseparáveis. E o Espírito Santo capacitou a igreja para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Entendeu que tudo que Deus começou a fazer foi a partir daqui. Vocês já pararam para observar que o primeiro milagre do ministério de Jesus aconteceu dentro de uma casa, dentro de um casamento? E o que significa isso? Que a nossa casa é o ponto de partida para o sobrenatural de Deus, para outras pessoas. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento, foi no contexto de família. As missões começam aqui em Jerusalém. Gente, no derramamento do Espírito Santo, povos de todas as nações estavam lá reunidas. O Espírito Santo mandando fogo na cabeça do piedoso, aquecendo a alma deles, e eles falando em línguas variadas, línguas diversas, e povos de outras nações se identificavam dizendo, é lá do meu país, é lá do meu bairro, essa língua aí, é lá do meu municípiozinho, é lá da cidadezinha de onde eu moro. É assim que a gente fala, tudo Deus identificando
confirmando e dizendo: é lá que a graça vai chegar, é lá que a graça vai chegar, é lá que o evangelho vai chegar. Irmão, eu fui para a Europa, Deus me deu graça, Deus me deu de presente uma viagem para Jerusalém. E eu fiquei 10 dias na Europa. E eu pensei, meu Deus, eu vou ter tanta dificuldade com a língua aqui. Mas o que mais encontrei lá foi brasileiro. Aí eu chegava lá no meu embromation inglês, que eu não sei falar inglês de jeito nenhum. Mas embromando, good morning. Bom dia. Eu falei, você fala português. Sem surpresa alguma. Rapaz, olha, Deus pode não ser exclusividade do Brasil, mas Deus tem paixão por brasileiros. Onde você vai nesse mundo do meu Deus, tem um brasileiro lá, gente. E provavelmente é um nordestino, porque nordestino é desbravador, é gente arretada. Mete os pés e vai mesmo. Não sabe falar nada, mas chega lá e se vira. Conheci uma cearense falando inglês. O inglês do Ceará é John to High, John to Rei, né? Mas ela falava inglês mesmo e não era John to High, John to Rei. Mas, gente, Deus tem feito coisas tremendas. Deus está soprando o povo dele pelo mundo afora. E onde você chega, o evangelho chega com você. Por isso você chegue sabendo que você é embaixador. O propósito de Deus, gente, é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. E Atos 1:8 deixa claro que essa é a plataforma missionária de Jesus e a agenda missionária da igreja. Vamos observar o seguinte: a capacitação precede a ação missionária. E observe isso aqui, pastor Arley. O recebimento do poder precede o testemunho. Antes de você testemunhar, você vai receber poder para pregar debaixo do óleo. Quando você chega seco, não comunica nada. Mas quando você chega no óleo, no molho, no azeite, aí desce fácil, né, irmão? A palavra de Deus deixa bem claro: se você se calar, até as pedras vão clamar. Você está na fila do banco, você está no shopping, você está aguardando o momento de usar o banheiro, porque tem horas que uma loja que você vai comprar alguma coisa, tem uma filinha ali. Você se esbarra, do nada, alguém começa a abrir o coração para você, e você começa a falar do evangelho e a pessoa começa a chorar. Eu tenho tido experiências com Deus na academia onde eu treino. Eu tenho uma vida saudável, faço musculação, parei de correr, mas estou querendo voltar a correr de novo. E lá na academia, revezando a máquina com um colega e outro, comecei a falar do evangelho. Daí a pouco teve uma moça lá que entortou o braço assim. E falei, isso aí não é movimento. Isso aí não é movimento de tríceps e de bíceps, não. Esse movimento involuntário aí é meio de treva, isso aí, né? Entortou a mão assim, falei, oxe, que movimento é esse? Quem foi o professor que ensinou isso? Fomos para um lugarzinho expulsar o demônio da colega na academia. E Deus tinha um servo dele ali, para libertar aquela alma de trevas. No outro momento, na academia, estava lá o rapaz da limpeza, chorando. E eu falei, o que foi? E ele, o que foi? Deixa eu mostrar aqui, mostrou uma foto, a filhinha dele foi defecar e as vísceras dela estavam saindo. E ela não estava conseguindo. Toda machucadinha menina, magricelinha e sangrando. Ele fez jejum, esse rapaz. Eu jejuei com ele. Deus curou a filha dele. Ele mandou uma oferta para a igreja. Eu mandei o pix da igreja para ele, ele mandou uma oferta, discriminou bem. Uma oferta de gratidão a Deus pelo milagre que Deus operara na vida da filhinha dele. E quem estava lá, gente? Um servo de Deus, que ele fechou a porta do banheiro, eu orei com ele, ele chorou bastante. Eu abri a boca falando, Deus, aqui está. Só falei isso na oração. Deus, aqui está o Maico, vai ser teu servo, Senhor. Vai ser teu servo. Eu só abri a boca para orar e o desespero e a angústia era tão grande que ele se derramou ali. Tem gente louca para ouvir de Deus o que o teu coração carrega.
Tem gente que está com os ouvidos atentos, desesperados, estão desesperados para ouvir aquilo que o teu coração está cheio. Abra a boca, falar de Jesus. Falar de Jesus faz tão bem para quem ouve, como para quem está falando também. E quando diz respeito a Jesus, você falou dele, ele aparece. 2 ou 3 no meu nome, estou ali entre eles. Jesus assevera isso. Você começa a falar de Deus, o vento bate na janela, a janela abre e você fala, entra Jesus. Porque assuntos espirituais têm presenças, geram ambientes, cria-se atmosferas. Antes de você testemunhar, Deus vai te capacitar para testemunhar. Você vai chegar revestido de Jesus e não vai ser animalzinho frágil. Vai chegar tomado da autoridade do leão da tribo de Judá. Vai chegar estufando o peito e aqui o servo de Deus que está chegando. E o demônio, opa! Porque quando a luz chega, as trevas retrocedem e o reino de Deus avança. Testemunhar sem poder do Espírito é como tentar cortar lenha com o cabo do machado. Você consegue? Querido, em vão é o esforço humano sem o revestimento do Espírito. A igreja não foi autorizada a começar o seu esforço missionário, senão depois do revestimento do poder vindo do alto. Você está entendendo? Deus tem zelo com a mensagem que você vai transmitir. E Ele não quer estar ausente disso. Ele quer colocar a digital dele nisso. Ele quer te autorizar indo com você. Você nunca vai pregar o Evangelho sem o autor do Evangelho. Você nunca pregará o Evangelho na ausência do Deus do Evangelho. Deus faz questão de estar junto com você nessa empreitada. É só você acreditar, é só você romper. Em segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. A promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto, o poder do Espírito para testemunhar desde Jerusalém até os confins da terra. O lugar geográfico aqui, na literalidade do texto, é Jerusalém. Mas para aplicar a sua vida, o que é a sua Jerusalém? É a família que você está inserida? Você já pregou para o seu primo? Já pregou para as suas tias, para os seus familiares, o Evangelho? Se não conseguiu, está complicado? Uma missionária baiana disse para mim, fui pregar em Irecê, na Bahia, e ela só tinha um dentinho assim na boca, e ela ria colocando a mãozinha, e uma vez ela riu sem colocar a mão e eu descobri por que era. Aí só tinha um dentinho. Aí ela disse assim, Pastor Marcílio, escute uma coisa. Eu aprendi uma coisa. O testemunho do cristão está no muro do seu vizinho. Eu falei, como assim, minha irmã? Se o vizinho da direita, da esquerda, da frente, lá de trás, disser assim, aquele fulano é crente. E se algum dia eu for ser crente, eu vou ser igual a ele. Porque aquilo ali é crente mesmo. Aí esse crente está preparado para ir para o céu. Mas se o vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, lá do alto, disser, para eu ser crente igual aquele ali, eu prefiro ir para o inferno, esse camarada tem que se converter. Paulo diz que o piedoso é uma carta lida pelos olhos dos ímpios. O cristão é uma carta lida, você é uma carta de Cristo. Você por onde passa exala o bom perfume de Cristo. Por isso trate as pessoas com gentileza. Irmãos, eu moro há 5 anos em Curitiba, vai fazer 6. E quando eu morava aqui em Brasília, morando na Ceilândia, na satélite, eu fui convidado para pregar numa igreja em Taguatinga. E ali próximo a QNL, entrando em Taguatinga, tem um semáforo. E eu não vi, no meu ponto cego do retrovisor, não vi o carro ali e entrei de repente. Rapaz, a mulher abaixou o vidro e bem na frente o sinal ficou vermelho. Então tivemos que parar. Eu parar do lado dela, a mulher abaixou o vidro, mandou o dedo da acusação, que não é esse. Entendedores entenderão. Mandou o dedo da acusação na minha direção, amaldiçoou até a minha 5ª geração, mas me xingou com palavrões que eu nunca tinha escutado na minha vida. Infeliz da Costa Oca. O que é isso?
Aí eu falei, ô seu infeliz da Costa Oca. Eu falei, oxi, que palavrão é esse? É uma besta mesmo de Balaão. Bem, irmãos, o sinal abriu. E para onde essa mulher ia, eu ia também. E era o endereço da igreja que eu ia pregar. Daí a pouco a mulher me deu um perdido, sumiu. Falei, graças a Deus. Por fim ela vai entender que eu não estou perseguindo ela. E ela só sumiu porque eu me perdi do endereço da igreja. Quando eu chego na igreja, quem é que está na porta para me receber, irmãos? A infeliz da Costa Oca está lá para me receber. E o pior de tudo, ela era tesoureira da igreja ainda. Eu ia pregar lá e ela era tesoureira, vocês entenderam? Aí o infeliz da Costa Oca ao quadrado. Aí lá, lá pelas tantas, essa irmã ela ficou muito constrangida. Eu cheguei para cumprimentá-la. E eu não peguei na mão da acusação, né? Na mão do dedo da acusação, eu peguei na outra, porque aquela estava contaminada. Cheguei lá e falei, oi. Eu não consegui olhar sério para a irmã, não, gente. Eu olhei para ela e falei, tá tudo bem? Tá mais calma, irmã? Ela, era o senhor, pastor? Eu falei, não, era o meu anjo. Era o meu anjo. Cultuamos, no final, fomos para o gabinete pastoral. Aí ela, pastora do meu lado, a irmã do lado da pastora. E eu, ai meu Deus. Ela, pastora, esse pastor que pregou é um homem de Deus. Mas eu chamei ele aqui para ofertar na vida dele. A igreja vai ofertar na vida dele. Mas eu queria pedir perdão para ele à sua frente, pastora. Aí a pastora, o que você fez, minha filha? A pastora falou assim, o que você fez, minha filha? Ela, pastora, a senhora sabe como eu sou esquentada no trânsito, né? Ela, ai meu Deus, com ele também? Então a irmã já tinha histórico já. Então, meu irmão, tá entendendo? Até no trânsito você pode ser crente. Você pode representar Jesus até dirigindo. Se alguém mandar o dedo da acusação para você, com um só, mande os 5 abençoando ele, assim, ó. Ele mandou 1 porque ele é egoísta. Você manda 5 porque você é abundante. Você é abundância, não é? Em Deus. Abençoa assim, ó. Nome de Jesus. Irmão, tem gente que xinga. Ai, não sei para quem que pariu você. E vai aquela conversa toda. Não, meu irmão. Você pode representar Jesus. Seja gentil. Alguém está te dando luz alta? Saia da frente, deixa o infeliz passar. Bateu lá na frente, faz a extremunção, encomenda logo a alma dele. Mas deixa. Deixa ele correr, se ele quer correr. Outro entra de repente. Eita, calma, varão. A gente não faz isso, né, irmão? A gente tem que pedir muita ajuda para Deus. Mas testemunhar, querido, toda ocasião cabe. Missões começam em casa, sua Jerusalém. A sua Jerusalém é a faculdade onde Deus colocou você lá. A sua Jerusalém é a quadra onde você está morando. Entendeu isso? A sua Jerusalém são os amigos que Deus deu para você evangelizar. Tem gente que quer ir lá para a África. Sua África é sua vizinha perturbada ali, ó, do seu lado. Tem gente que quer ir para Guiné-Bissau, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para o sertão, quer ir não sei para onde. Missões começam em casa. Se você não valorizar o evangelho que você recebeu, compartilhando ele para quem está à sua volta, você nunca vai entender o que é missão. Nunca vai entender. Missão começa com a sua responsabilidade de representar Jesus em tratar bem uma pessoa. Bom dia. Irmão, Curitiba é de... Saiu uma reportagem lá que uma mulher fingiu ser cega por 28 anos porque ela não queria que ninguém falasse com ela. E ela é curitibana, infeliz. Não está gravado isso não, corta essa parte. Irmão. Você passa por um irmão lá de onde eu moro, fala, bom dia. Ele olha assim para você. Falei, olha, Jesus chegou mandando bicão na conversa. Os dois no caminho de Emaús. Jesus chegou todo
Não foi bom fanfã, não, mas Jesus chegou todo inteiro, querendo fazer parte do assunto. Jesus chegou e disse: o que vocês estão trocando aí na conversa entre vocês? Se os dois fossem curitibanos, disse: oxe, quem é você, rapaz? Ia ignorar Jesus. Jesus chegou forçando a barra, puxando conversa. Quando você tem pressa para anunciar Jesus, você faz isso. Jesus estava resgatando dois, que fugiu de Jerusalém para Emaús. Jesus, opa, Emaús não, volta para Jerusalém. Missões não começou ainda, volta para cá, aprenda direitinho para depois serem enviados. Escute, o laboratório de Deus para as missões que Ele quer confiar à sua vida, começa agora, onde quer que você esteja. A sua Jerusalém, Deus está confiando a você. Deus está confiando a você a sua Jerusalém. Dá para Deus acreditar em você? Jesus acreditou no Gadareno e deu para ele 10 cidades. Jesus está confiando alguma cidade para você? Algum bairro para você? Alguma rua para você? Você consegue fazer desse lugar a sua Jerusalém, conquistando ela para Jesus? Se você consegue, é nesse lugar aí que você vai receber revestimento de poder, você vai testemunhar e milagres vão acontecer e Jesus vai chegar lá e mudar a vida dessas pessoas. É nessa sequência, gente. O último ponto aqui para orarmos. Em terceiro lugar, a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Jesus não comissionou o governo para a proclamação do evangelho, nem mesmo delegou essa sublime tarefa aos anjos. Anjos! E é Pedro quem dá testemunho disso aqui, viu? O anjo chegou para Pedro e disse: vai lá pregar para Cornélio. Porque se anjo pregasse, era o anjo que ia pregar. Deus não enviou anjos, Deus não confiou isso ao governo, Deus confiou isso à igreja. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja em todo o mundo. O evangelho tem que fazer a sua cabeça, tem que tomar conta do seu coração, tem que pulsar nas suas veias e tem que fazer parte do seu plano de vida. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Em quarto e último lugar, o evangelho começa agora mesmo, tá? É agora mesmo, não é para daqui a pouco, é agora mesmo. Vocês estiveram imersos nesses dias todos, aprendendo sobre missões. E eu tenho certeza que Deus usou muita gente capacitada para falar aqui para vocês. E vocês receberam muita coisa que talvez eu esteja aqui chovendo no molhado. Mas eu acredito que se existe algo que Deus fez nesses dias com vocês, foi chamá-los a uma reflexão. Não é verdade? E quando Deus nos chama para uma reflexão, tem acerto de contas aí. Tem coisas que a gente tem que deixar para lá, e tem coisas agora que a gente tem que se importar muito. E pregar o evangelho, irmãos, é algo que a gente precisa fazer urgente. Desde uma maneira muito educada e gentil de tratar as pessoas, até uma maneira de estender a mão e abraçar e chorar com essa pessoa. Porque quando alguém... não é curioso isso? As pessoas sabem que eu sou pastor e que eu sou servo de Deus na academia. Quando acontece qualquer coisa de cunho espiritual, alguém fala: chame o pastor. Chame o pastor. No condomínio onde eu moro, sabem que eu sou servo de Deus. Qualquer questão, chama lá o pastor. Ah, você tem que ouvir o conselho do pastor. Está entendendo? Você se torna um lugar de apoio, de refúgio e de segurança para as pessoas. Alguém está angustiado, vai ligar para o seu endereço, para o seu número. Vai procurar o seu abraço. Vai procurar Jesus em você. E esse será o momento de você fazer missão. Não precisa ir tão longe para algo de tão de perto. Quantos entenderam o que Deus está falando e fazendo aqui? Você consegue se comprometer com o evangelho a partir de agora, abraçando? Você sabe que tem crente, até crente precisa ser evangelizado, irmão. Porque o que tem mais tem é perdido dentro da igreja. Você entendeu isso? Posso orar com você nessa finalidade? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Se comprometendo com Deus, dizendo: Deus, eu sei que o evangelho é urgente, e eu sei que eu posso ser porta-voz dessa verdade. Saia do seu lugar e venha aqui à frente para nós orar nesse sentido.
Ele nos ama e com amor eterno Ele nos atraiu para si. E a nossa resposta a esse amor é expandi-lo, divulgando para outras pessoas mais. É fazendo isso. Vamos lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Porque Ele tem sido. Tu tens sido tão, tão
vamos orar nos posicionando. Você sabe que por vezes nós oramos por coisas em que as respostas já estão aí. Chega aqui perto, pastor. Um entendimento que Deus me deu aqui, bem claro. Por vezes nós oramos pedindo a Deus coisas que a resposta do que a gente está pedindo já está ali com a gente. A igreja de Atos orava para que Jesus libertasse Pedro da cadeia, Pedro da prisão. O anjo foi lá, abriu a prisão e trouxe Pedro para a casa que estavam orando, pedindo para que Deus libertasse ele. Pedro bate porta, bate palma na porta da casa que oravam para que ele fosse liberto da cadeia. O que está acontecendo aqui, gente? A resposta da oração veio na porta da casa. Está entendendo? A menina vai lá ver. É Pedro. Voltou para a irmã que orava e disse: Pedro está na porta. A irmã disse: não é Pedro não, é o anjo dele. Liberta Pedro, Jesus, liberta Pedro. E Pedro insistindo. Escute, Deus, a resposta das suas orações já estão batendo palma na sua porta. Estão batendo palma na porta da sua casa. Vocês estão entendendo que missões é algo assim? Quando você ora para fazer missão, Deus capacita você para fazê-la. Vocês estão entendendo o que eu estou ilustrando aqui? Quando você fala: Deus, me leve às missões. E Deus: agora mesmo. Você quer? Então responda ao desafio. Seja você a resposta da sua oração. Entenda que você pode ser a resposta da oração que você está fazendo. É só abrir os olhos do entendimento para discernir o que Deus quer fazer, pastora. É só isso, gente. Você está com a pá na mão e diz: Deus, abre esse poço para mim, abre esse poço para mim. E Deus, se você movimentar a pá, o poço vai ser aberto. Deus está me trazendo entendimentos claros aqui. Tem muita gente orando por coisas que Deus já respondeu. Você está orando por coisas que Deus já respondeu. Então se posicione. Você já orou, agora age. Meu Deus. Pedro e João disseram para o coxo: levanta e anda. Nada aconteceu, até que uma mão foi estendida e puxou-no do lugar. O coxo já estava tão cheio de poder e palavra liberada que num toque ele respondeu pulando de um salto. Seus pés e artérias se firmaram e ele saltou e correu para dentro da casa de adoração. Ei, a palavra já foi liberada e o toque já foi liberado também. Então se movimente, se movimente, se movimente. Deus começou a colocar algum perdido no seu coração para você orar por ele agora. Deus está fazendo você se lembrar daquele colega de trabalho que você pode evangelizá-lo. Deus está trazendo à sua mente aquela amiga, aquele familiar por quem você está orando. Deus está te colocando uma palavra para falar para ele agora. Meu Deus, gente, vocês tiveram dias e mais dias e mais horas imersos na compreensão sobre missões. Saia daqui hoje missionário em nome de Jesus. Saia daqui hoje missionário. Olha quantas bandeiras de nações para você observar, se identificar, orar e adotar em oração. Quantos missionários não foram apresentados para você se importar de maneira doadora, ofertando? Então, quando você quer fazer para Deus, quando você se importa com o que você quer fazer, você faz. Não é verdade? Só acontece quando você se importa. Não é curioso? Quando o médico chega e diante dos exames diz: olha, você é diabético. Agora você tem que mudar a sua alimentação para viver. Ou se continuar se alimentando como vem se alimentando, você vai morrer. Você acreditou na palavra do médico e teve que mudar a sua dieta, teve que mudar a sua alimentação, não é assim? E
fez isso para viver, não é? Missões é algo do tipo: se você quer ter vida em Deus, você tem que evangelizar. Deus respira missões. Deus espera pelo perdido. Entenda, quem evangeliza acelera a volta de Jesus. Quem evangeliza acelera a volta de Jesus. Jesus disse que o fim não virá até que o evangelho seja pregado em testemunho a todas as nações. Então o fim virá. Se você está com pressa para que Jesus volte, prega. Mas pregue logo. Pregue rápido. Deus tem tanta pressa de usar a sua vida, que eu vejo uma trombeta na sua mão e vejo você tocando alto, e vejo Deus trazendo perdidos que só serão alcançados por causa do que Deus tem confiado a você. Você está com sede e tem bebido na fonte. Você tem urgência para aprender e tem tido a humildade de sentar para aprender. Você tem tomado nota das coisas que te importam e falou o teu coração e mente. E como desertos à tua volta, tem gente clamando pelas águas que jorram de ti, diz o Senhor. Deus é contigo, e até sonhos Ele tem te confiado da urgência do que Ele quer fazer, e Ele vai fazer através de você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor Arley, Deus sacode a figueira, e cai frutos podres, cai folhas secas, e a figueira parece até que fica feia, mas vem rebentos novos. Frutos que estavam verdes começam a ficar maduros, mais viçosos, mais interessantes, mais docinhos, mais dóceis. E não é sobre figueira que eu estou falando. Você sabe do que é que Deus está falando. Mas o teu guarda fiel não te deixa só. Irmãos, o Evangelho tem disso. Separa grandes amigos e depois torna eles irmãos, não é? Não vê assim com Paulo e João Marcos? Um mal entendido de fé, depois se tornaram irmãos tão calorosos, tão preciosos. Pastor Arley, Deus me mostra uma mesa posta, e aqueles que já foram amigos e até irmãos, que deram as costas e se foram, que fizeram seu coração sangrar, eles estão na mesa com você. E Deus não quer que você os tire da mesa, porque ninguém tira da mesa aquele que Deus colocou. E o que você tem de Deus, esses que estão à mesa não têm. Por isso é que Jesus está do teu ladinho na mesa, para servir esses todos. Te falo debaixo de arrepios. A mesa é colocada pelo Senhor, o banquete é promovido pelo Senhor, esses encontros serão promovidos pelo Senhor. E o fechamento dessas feridas, as cicatrizações dessas coisas todas são feitas pelo Senhor. A maldade e crueldade de tantas coisas são deixadas ali aos pés da cruz, e a graça vai recompondo corações e fazendo coisas tremendas. É na mesa que Deus está colocando para você. E Deus tem te falado sobre a mesa. Deus tem insistido na sua mente a respeito disso. E você é um portador de cura. Você não é um agoureiro da fé de ninguém. Você não é aquele que quer atrofiar e arrebentar o ministério, o dom de ninguém. A sua vida e o seu ministério, meu irmão, é um lugar em Deus para soprar pessoas, para promover pessoas. O problema é que alguns não estão prontos para serem soprados e saem antes, porque não discerniram o tempo, saíram antes. É aquele tipo que você, como pastor, olha e fala: essa pessoa está prontinha, daqui a mais um pouco eu sei o que vou fazer com ela na direção de Deus, na obra. A pessoa vai e desaponta.
pessoa vai e desaponta. Mas essas pessoas continuam fazendo parte de um propósito de Deus para ensinar você e você ensinar elas também. Oh, glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Dia 23 é quarta-feira, quarta profética. Está confirmado que estaremos aqui novamente. Numa quarta profética. Vamos estar aqui, irmão. Aleluiado no último. No nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abraça o coração de cada missionário. Todos esses que estão aqui na frente do púlpito da igreja e esses que estão também aí nas cadeiras, meu Deus. Esse é um comprometimento de toda a igreja, desde a equipe do louvor, as pessoas da recepção, a todo piedoso que está diante de Ti. Eu sei que eu estou diante de um povo, Deus, que durante dias e horas vem aprendendo do Senhor. Estão até um tanto cansados, mas são fominhas pela Tua presença. E a questão do encerramento que já aconteceu de manhã e está acontecendo agora à noite também. No nome de Jesus, abrace os corações dos Teus filhos agora, Senhor. No nome de Jesus, capacite